Você já se sentiu abandonada, sozinha, como se não tivesse mais saída. Agar, a serva esquecida, também passou por isso. Foi maltratada, excluída, e se viu sozinha no meio do deserto. Mas Deus não esqueceu dela. Ele a viu, a chamou pelo nome, e lhe deu uma promessa de vida nova, de esperança, naquele momento que foi um dos mais difíceis da vida de Agar. E ela nos ensina que, por mais que os outros te esqueçam, Deus nunca esquece você. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve num lugar cheio de gente, mas se sentiu como se não existisse? Já se olhou no espelho e pensou: será que alguém me vê de verdade? Há mulheres que vivem assim, como se fossem invisíveis para o mundo. São chamadas pelo que fazem: mãe, esposa, funcionária. Mas quase nunca pelo que são. Elas dão tudo de si para os outros. Cuidam, aguentam e apoiam. Mas quem olha quando elas estão desmoronando por dentro? A história de hoje é de uma dessas mulheres. Uma mulher que foi usada, humilhada e descartada como se não tivesse valor. Mas foi justamente ali, no pior momento, que Deus fez algo extraordinário. Deus a viu. E talvez você também esteja passando por um deserto emocional. Talvez tenha sido rejeitada, ferida por palavras que machucam, abandonada por quem prometeu ficar e cuidar de você. Mas hoje eu quero te contar a história de Agar, porque a história dela não é só um relato bíblico. É um espelho para nós, mulheres que já fomos invisíveis demais, mas que Deus insiste em nos enxergar e valorizar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai ouvir algo que talvez espere há muito tempo. Eu sou o Deus que te vê. E essa verdade pode mudar tudo. Agar era uma mulher como muitas de nós. Não tinha escolha e nem voz. Não tinha direito de dizer não. Era uma serva. Seu corpo, suas emoções, sua história, estavam nas mãos de outros. Um dia, ela foi entregue a Abraão. Não por amor, mas como uma solução para a impaciência de Sara com a promessa de Deus. E então, ela engravida, e o que deveria ser uma bênção, se torna um motivo de conflito, humilhação e de desprezo. E Agar, aquela que nunca pediu por isso, aquela que apenas obedeceu, se vê sozinha, ferida, correndo pelo deserto com o coração em pedaços. Talvez você saiba exatamente como é isso. Ser julgada sem nunca ter tido opção. Ser condenada por escolhas que nem foram suas. Ou ter que carregar sozinha uma responsabilidade que foi deixada para você. Agar correu para o deserto. Não por rebeldia, mas por dor. Por sentir que não havia mais espaço para ela em lugar nenhum. E foi lá, no deserto, longe de tudo, que o céu se inclinou. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte de água, e fez a pergunta que mudaria sua vida. Agar, de onde vens e para onde vais? Deus a chamou pelo nome. Deus sabia quem ela era. Deus a viu. E Agar respondeu com um olhar surpreso: Tu és o Deus que me vê. Minha amiga, Deus ainda vê. Vê as mães solo. Vê as mulheres rejeitadas. As que foram feridas em relacionamentos destrutivos. As que estão doentes no corpo e na alma. Vê as que já pensaram em sumir. Deus nos vê. Você não precisa mais correr sem rumo. Ele te encontra no deserto. Te chama pelo nome. E te revela que ainda existe um propósito. Mesmo quando tudo parece ter saído do controle. Agar não fugiu. Ela voltou para a sua realidade. Mas agora, não voltou mais só. Voltou com uma promessa. E quem sabe, hoje seja esse o seu momento. De encontrar o Deus que vê. De ouvir a voz do Deus que te ama. De ser chamada pelo nome.
e não pela dor que você carrega. Hoje Deus te diz: eu vou te dar a vitória. Aleluia! Agar achava que estava sozinha, que ninguém mais a via, que sua história seria sempre assim, desprezada e sem valor, um nome sem destino, uma vida sem chão. Mas o Deus que vê, olhou para ela com amor, com dignidade, com a mesma honra que deu aos patriarcas da fé. E a primeira mulher da Bíblia, a ouvir uma promessa profética de Deus, foi ela, uma estrangeira, uma mulher ferida, uma serva. A primeira mulher a dar um nome a Deus foi ela, o Deus que me vê. E Deus disse a Agar: multiplicarei muito a tua descendência. Tu darás à luz um filho, e o nome dele será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Deus ouvia, Deus via, e escrevia um novo destino, uma nova história. Agar não tinha escolhido estar ali, mas Deus a escolheu para uma história maior. E isso pode estar acontecendo com você também. Quem sabe você esteja vivendo um capítulo difícil, um deserto emocional, uma fase em que ninguém te escuta de verdade. Mas o céu está te ouvindo. E hoje, nesse vídeo, Deus também está te chamando pelo nome. Escreva agora: eu creio e recebo a sua bênção. Deus irá te responder antes que você imagina. Deus mandou Agar voltar para o caminho, mas com a certeza de que ela não estava mais só. E você também não está. O Deus que viu Agar no deserto é o mesmo que te vê agora, no meio das tuas tentativas, do silêncio, das dúvidas e das tuas forças escondidas. Ele sabe o seu nome, a luta que você trava sozinha, e que tem dias em que você não sabe mais nem para onde vai. E a resposta do céu é: eu vejo você, eu ainda escrevo a sua história. Vamos orar ao Deus que nos vê. Senhor, hoje eu oro por essa mulher que está me ouvindo, e que talvez esteja passando pelo mesmo deserto que Agar atravessou. Ela pode até estar se sentindo esquecida, sem valor, sozinha com sua dor, com a responsabilidade de um trabalho, uma casa, de filhos, de uma vida inteira nos ombros. Mas o Senhor a vê. O Senhor conhece cada lágrima que ela esconde, o silêncio que ela carrega, cada tentativa de continuar mesmo quando tudo parece falhar. Deus, assim como o Senhor visitou Agar naquele deserto, visita essa mulher agora. Mostra a ela que o céu continua aberto sobre a sua vida. Mostra que, mesmo sem apoio, mesmo sem ter a quem recorrer, ela não foi abandonada. Sopra ânimo sobre o coração dela. Renova a esperança. Tira esse sentimento de desprezo, de invisibilidade, de inutilidade. Ela é vista, é amada. Ela tem um valor eterno diante do Senhor. Pai, que a promessa que Agar recebeu também alcance essa mulher. Que o Senhor multiplique a força dela, restaure sua dignidade e transforme esse deserto em um caminho para a vitória. Que essa mulher volte a sonhar, volte a caminhar de cabeça erguida e entenda que o Senhor está escrevendo a história dela com detalhes de honra, de cura e de propósito. Mesmo que ela não entenda agora, que ela só veja o pó do chão, o Senhor está conduzindo cada passo dela com amor. Lembre-se, você não está sozinha. O Deus que viu Agar é o Deus que te vê agora. E se você tiver fé para continuar, o Senhor vai te surpreender de uma forma que nunca imaginou. Amém. Antes de você sair, deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma lágrima sua é em vão. Deus te viu hoje, e Ele te trouxe até aqui por um propósito. Então, quando o dia estiver pesado, volta aqui. Esse canal não é só de histórias, é de cura e encontros com Deus. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha aí. Conheça as outras playlists aqui do canal, Histórias com Salmos e Mulheres da Bíblia e você. Te espero no próximo vídeo.